Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Nós vamos iniciar o capítulo Mistérios. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para você me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com a sua ajuda? Já curte aqui embaixo e vamos continuar a nossa leitura. Mistérios. Para muitos de nós, o ponto mais delicado para a compreensão cristã é em relação à doutrina de Trindade. Sendo Deus único, como podemos imaginar, um Deus trino. Realmente é impossível para o ser humano compreender plenamente esse sacramento ou esse mistério. É impossível para a mente humana dimensionar o mistério de Deus e realizar as suas obras só na sua própria dependência. O apóstolo Paulo chama a atenção para a profundidade das riquezas espirituais e nos conclama uma busca mais profunda das realidades espirituais. Em Deuteronômio 29, temos uma palavra que pacifica nosso espírito. Não que queiramos fugir do assunto por ser tão profundo, mas de fato só conseguimos apalpar essa realidade que fica muito acima de nossa capacidade. Vamos ver Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas reveladas confirmam a nossa fé, as ocultas provam a nossa fé. Uma breve história. Uma menina de 11 anos e seu professor de física conversavam sobre as teorias da evolução e da criação. Na conversa, a menina mencionou o episódio de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. O professor, cético como era, que não acreditava nem no céu nem no inferno, retrucou que aquilo era uma mera lenda religiosa e era impossível para uma baleia engolir um homem, pois esse animal tem a garganta muito estreita. A menina então disse ao professor que quando ela chegasse ao céu, ela perguntaria a Jonas sobre como tudo aconteceu. O professor então questionou: E se Jonas tiver ido para o inferno? Então a menina, com muita sabedoria, respondeu: Neste caso, professor, o Senhor mesmo pergunta. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Por quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que não lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, dos versículos 33 a 36. A mente humana não pode compreender as riquezas de Deus, elas são insondáveis. Para nos transmitir a graça, para nos fazer andar no caminho da salvação, Jesus instituiu as cerimônias sagradas, que a Igreja chama de sacramentos. O sacramento é um sinal sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar a graça santificadora e as graças de cada sacramento, e realizado durante uma cerimônia da Igreja cristã. Para existir o sacramento, é preciso haver a matéria, a forma e a graça sacramental, que é a atuação divina. Batismo, matéria, água, forma, imersão. Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça, apaga o pecado, nos torna filhos de Deus, é o nascimento espiritual. A unção, matéria, o óleo sagrado chamado Santo Carisma. Forma, eu te unjo com este óleo e te confirmo com o carisma da salvação
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça nos confirma na fé, nos torna soldados de Cristo, é o crescimento espiritual. Outro sacramento, a ceia do Senhor, Eucaristia. Matéria, o pão e o vinho consagrados para o propósito da ceia. Forma, isto é o meu corpo, para a consagração do pão, este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança. Mistério da fé, que será derramado para vós e para muitos, para o perdão dos pecados, para a consagração do vinho. A graça é a presença do próprio Jesus Cristo na nossa alma, com seu corpo, sangue, alma e divindade, é o alimento espiritual. Outro sacramento, confissão. Matéria, verbalização, os pecados confessados diante do ministro. Forma, eu absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentença absolutória verbalizada pelo ministro. Atribuições dadas por Jesus aos 12 na grande comissão, João 20, versículo 23, no Evangelho de João. Pregar o arrependimento, perdoar pecados, reter pecados, graça, a efetivação do perdão dos pecados, devolve a graça santificadora, é o remédio espiritual. Outro sacramento, unção dos enfermos e moribundos, matéria, o óleo sagrado chamado óleo dos enfermos. Forma, por esta santa unção, que o Senhor te perdoe todos os pecados que fizestes pela transgressão. Graça, prepara nossa alma para a eternidade, apaga os pecados, as imperfeições, reanima o corpo doente. Outro sacramento, ordenação, matéria, a imposição das mãos pelo ministro de Deus e a unção com óleo. Forma, a oração consecratória na ordenação sacerdotal. Graça, dá ao ministro o poder e o libera a separar o candidato para o serviço santo, para que possa celebrar os sacramentos. E outro sacramento, o matrimônio. Matéria, o homem e a mulher em aliança, entre parênteses, contrato entre os noivos. Forma, a aceitação pública da aliança, ou, entre aspas, sim. Graça, capacidade de coabitar, gerar e educar os filhos, viverem juntos em harmonia e buscando a vida eterna. Deus Trino. Algumas figuras que podem nos auxiliar em nossos pensamentos em um Deus Trino. Deus é semelhante a uma corrente de águas que nasce de uma fonte e deságua de um lago. Fonte, águas correntes, um lago. Entre parênteses, Anselmo, um dos pais da igreja. Deus poderia ser ilustrado por meio da figura de uma planta, tendo nas raízes a figura do Pai, no tronco e galhos a figura do Filho, e nas flores e frutos com seu perfume a figura do Espírito Santo. Deus ainda poderia ser ilustrado por meio do amor. Deus é o que ama. Deus em Cristo é o amado. Deus Espírito Santo é o próprio amor. E ainda podemos ilustrar com a ideia da água em seus três estados: líquido, sólido e gasoso. Em todos os estados, o elemento é o mesmo, H2O. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como podemos lidar com a ideia de um Deus único, mas também um Deus trino? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
A essa glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, dos versículos 16 a 21. Deus, ao mesmo tempo que se revela como Pai, também se manifesta como Filho e também como o Espírito Santo. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.